que é as mídias sociais. Hoje nós só temos as mídias sociais, né? Que a gente possa pregar a palavra e que pessoas possam ouvir. Portanto, divulgue este vídeo, compartilhe este vídeo, para que pessoas possam ouvir e optar se querem a verdadeira palavra ou se vão ficar com aquilo que elas entendem que seja a verdadeira palavra, né? Mas compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas vão ter uma reviravolta nas suas vidas, optando pela verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, maravilhoso, rico e poderoso Senhor da glória, Senhor de poder, Senhor de cuidado, Senhor de graça, de amor, Senhor de compaixão. Louvado seja para todo sempre o Senhor. Pedimos, ó Pai querido, a Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, que o Senhor continue nos dando a graça santa e poderosa da Tua presença, que possamos, Senhor, em Ti crescer e nos transformarmos em pessoas melhores, em melhores cidadãos, melhores homens e mulheres, melhores pais, filhos, esposos, esposas. Ó Senhor, que possamos ser melhores cristãos e mais verdadeiros. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a crescermos, a entendermos a Tua palavra e ajuda-nos a sermos proclamadores da Tua palavra. Dá-nos a graça santa e poderosa da Tua presença. Esta é a minha oração, com ações de graças, com honras e louvores ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta manhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, naquilo que o tempo vai nos permitir, no Evangelho de Marcos, o Evangelho que escreveu Marcos. Quando a gente diz Evangelho de Marcos, nós estamos nos referindo ao escritor, né? Não é que ele é o dono do Evangelho, não, escritor. Marcos, para você saber, era um sujeito muito próximo de Pedro. Marcos também é citado no livro de Atos. João cita Marcos, né? Pedro, em determinado momento, esteve na casa da mãe de Marcos.
E na verdade o nome de Marcos era João Marcos. E ele era primo de Barnabé. E Marcos, primo de Barnabé, e Barnabé fizeram, junto com Paulo, a primeira viagem missionária. Mas Marcos acabou no caminho para Perge. Ele voltou para Jerusalém. Ele não foi adiante, né? E aí acabou surgindo, por causa de Marcos, por causa desta atitude de Marcos de voltar para Jerusalém, acabou surgindo uma desavença entre Paulo e Barnabé. Por que eu estou falando isso? Porque as desavenças, elas são comuns. Às vezes, por causa de outra pessoa, a gente acaba não concordando com uma terceira. E foi o que aconteceu aqui, né? E aí, Paulo e Barnabé também se separaram. Isso faz parte da vida. Faz parte. Às vezes a gente não concorda com o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa fala. Às vezes a gente não concorda, e nenhum de nós é obrigado a concordar com a maneira que aquela pessoa age. Né? Existem, não é o caso aqui, mas existem pessoas que são manipuladoras. Né? Existem pessoas que, sei lá, se acovardam. Sabe, aquele que diz que eu não gosto de confusão, né? Enfim, a gente não é obrigado. E esta falta de maturidade de Marcos fez com que ele crescesse muito, né? Com certeza, ele deve ter crescido muito. E depois eles voltaram a se entender. Tanto é que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, né, ele fala de Marcos como um companheiro de trabalho. Né? Mais tarde, Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois ele vai ser muito útil ao meu trabalho. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, esse problema que houve de Marcos ter de Perge retornado para Jerusalém, não ter seguido com Marcos e Barnabé, com Paulo e Barnabé, sem dúvida nenhuma fez com que ele crescesse muito na graça e no conhecimento do Senhor. Tá? Essas coisas acontecem. E nós temos, irmãos e irmãs, de ter, na maioria das vezes, né, a inteligência, claro, mas nós temos que ter a simplicidade de falar para a pessoa: olha, eu não gostei disso não, eu não vejo isso como uma coisa correta. Nós temos que falar. Nós temos que falar. E se isso envolve outras pessoas, nós temos que falar para todas. Né? Falar não brigando, não se impondo, né? Mas falar dizendo: olha, isto não é correto, e não é correto por causa disso, assim, 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 assim. Nós temos que ter essa simplicidade de falar e a honestidade também, porque é deste meio que surgem as verdadeiras e grandes amizades. A gente conhece uma opção de gente, eu conheço, conheço muita gente, mas verdadeiras amizades, né? Mas em grande parte é destes momentos de pura honestidade, simplicidade. Quando você diz: não gostei,
não é assim, viu? E aí uma pessoa fala, outra fala e se chega num acordo. Ou não. Ou não. Não tem que necessariamente haver um convencimento. Estou só mostrando isso. Falei aqui de Marcos, de Barnabé, de Paulo, para mostrar que a Bíblia também relata esse tipo de coisa. Né? Não, irmã, não mudou o endereço do Facebook, não. É o mesmo endereço. É que está com um problema aí no Facebook. Não sou eu estou tentando entrar aqui, ó, mas não está entrando. Não posso fazer nada. Né? Não mudou nada. Quando muda alguma coisa, eu falo. Entendeu? Não mudou nada. Está tudo igual. Entendeu? Então, estou mostrando esses casos assim, esse é um, porque a Bíblia relata isso exatamente para a gente saber que isto é comum entre os seres humanos. Discordância. Mas nós temos que ter a simplicidade e a honestidade de falar. Não concordei. E colocar os seus argumentos. E ouvir os argumentos da outra parte. Né? Pode ser que você mude de ideia. Porque nós não mudamos. Nós continuamos sendo pessoas. E muitas vezes a gente quer florear muito a coisa. Né? A gente quer deixar a coisa muito amena, muito na água com açúcar. E aquele é um assunto que precisa ser resolvido assim. Simplesmente resolvido. Sem muita firula, sem muito romantismo, sem muita poesia. Vai lá e resolve o assunto, fala, olha fulano, olha fulana, eu não gostei do que você fez, por causa disso, isso me acarretou isso. A pessoa vai falar, vocês vão se entender ou não. O que não pode é ficar falando um do outro. O que não pode é ficar rusga. O que não pode é ficar mágoa. Eu não gosto muito dele por causa disso. Não. Então vai lá e fala para ele. Ou para ela. Vai lá e fala, abre o jogo. Olha, eu estou meio chateado com você por causa disso. E eu não quero ficar assim e tal. Talvez para você isso não seja nada, mas para mim é muita coisa. Abre o jogo. Se você estiver correto e a pessoa não quiser, tudo bem, o que vai fazer? Você fez a sua parte. Nós não podemos deixar de, no mínimo, fazer a nossa parte. Mas se eu for lá vai dar briga. Mas como vai dar briga? Você não vai lá para brigar, você vai lá para dizer, olha, não aceito que você faça esse tipo de coisa para mim. Pronto. É assim, nós temos que ter sinceridade e simplicidade. Porque Jesus foi assim. Né? Vamos abrir aí, aqui no Evangelho de Marcos, que era um sujeito como outro qualquer, cheio de boas coisas, de boas intenções, mas cheio de defeitos também. Ninguém é 100% certo. Ninguém. Nem eu sou. Nunca tive pretensão de ser, mas eu busco a cada dia melhorar. Nem sempre consigo, né? Porque antes eu ficava mais triste. Hoje eu fico bem menos. Mas às vezes a gente conta com a amizade, com a ajuda, com o apoio das pessoas. E as pessoas simplesmente somem da nossa vida. Parece assim, se a gente não ligar, elas também não ligam.
né? Há 3 semanas atrás, ligou aqui em casa uma pessoa, uma mulher conhecida, nossa, de 40 anos. Ela ficou uns 30 sumida. Nunca mais ligou. A vida mudou tanto, tanta coisa aconteceu, que ela que era tão amiga, né, é uma lembrança, uma pessoa conhecida, foi muito bem tratada e sempre será, né? Mas aquela condição de amigo não existe mais. Pode até voltar, mas 30 anos é muito tempo. Então as pessoas, não, nós estamos aqui bem, deixa ele tocar, sabe? Isso não é coisa de cristão. Às vezes a gente não quer saber, né? Deixa ele lá que se vire com os problemas dele. Deixa ele lá, ele tem um monte de coisa para fazer. Não é assim. Isso não é amizade, isso não é cristianismo. Isso é sociedade entre meia dúzia e afasta o resto. Marcos capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Se você está com a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A Bíblia, não sou eu que estou falando isso. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, se você quer ter fé sem Bíblia, é impossível. Eu vou na igreja. Mas não adianta. Se você só fica ouvindo e não lê, como é que você sabe que aquilo que estão falando lá é verdadeiro? Como é que você pode confirmar que tudo que eu acabei de falar é verdade? Você não lê a Bíblia. Você pode achar, não, é muito coerente. Mas algumas pessoas podem achar que não tem coerência nenhuma. Precisa ler a Bíblia. Tá? Então a fé vem de ouvir e ouvir a palavra que vem pela pregação, e a pregação vem pela Bíblia, que é a palavra de Jesus. E Jesus, em Marcos capítulo 5, versículo 7, diz assim, né? Está narrado assim, está escrito assim, este episódio entre Jesus e uma legião de demônios, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa é uma passagem conhecida, esta é uma passagem bíblica que gera muita heresia, muita coisa que você vê na igreja que não é em igrejas denominacionais, né? Na maioria das igrejas, alguém hipoteticamente, presta atenção, se aparenta endemoniado, aí vai lá alguém, começa a dar uns gritos lá para expulsar o demônio, né? Hipoteticamente, porque se você for juntar biblicamente aquilo que comprova uma possessão demoníaca,
você vai ver que isso que eu estou falando, você tem que confrontar. Não adianta você falar, não é assim ou é assim. Confronta. Em 99,99% dos casos em que há uma aparente possessão demoníaca, 99,99, quer dizer, gente, é 0,1% dos casos que há uma possessão demoníaca. Isso é muito pouco, isso é nada. A maioria das vezes não é possessão. Mas o que é então? Olha, pode ser uma porção de coisas. Até vontade de aparecer, vontade de se exibir. Eu já peguei casos assim. Né? Não vou contar aqui, mas nos grupos, internamente nas igrejas, a gente conta. Né? São pessoas que gostam de se mostrar, são pessoas com problemas emocionais seríssimos, são pessoas com problemas psicológicos seríssimos, são pessoas induzidas, pessoas de um intelecto muito pequeno e que são induzidas a crer que estão possessas. Porque ou a pessoa mostra uma parte daquilo que a Bíblia diz que o sujeito endemoniado tem ou está, ou mostra outra parte. O endemoniado completo é nada praticamente. Então você está dizendo que ninguém fica endemoniado hoje? Não. Eu estou dizendo que aquilo que se apresenta dentro das igrejas denominacionais, na grande maioria dos casos, não é possessão demoníaca. Porque se você for ler sobre possessão, a pessoa, para estar possessa, tem que estar com todas aquelas características. E na maioria das vezes a pessoa começa a falar com uma voz que aparentemente não é dela, começa a ter reações que aparentemente ela não teria, mas as outras características não apresenta. Então estava dizendo que esta passagem ela cria heresias. Por quê? Porque as pessoas veem aqui, por exemplo, Jesus perguntando: qual o teu nome? E elas gostam de perguntar para o possesso, né? Porque como eu creio que a maioria dos casos não há possessão, então ela pergunta para o possesso e não para o possuidor. Não, porque nós temos que saber qual o demônio, porque Jesus perguntou qual o nome. Então nós temos que perguntar também. Jesus perguntou, mas por que ele perguntou? Ele não queria saber se o nome do demônio era João, se o nome do demônio era... Não queria saber. Ele, veja bem, Jesus é onisciente. Jesus sabe tudo. Por que ele pergunta? Por que ele perguntou? Querendo que você pense. Por que ele pergunta qual o nome do demônio? Jesus pergunta qual o nome, não que ele precisasse do nome do demônio para expulsar, como muitos dizem. Olha, se a gente não souber o nome do demônio, ele não expulsa. Não tem nada a ver. Tanto faz como tanto fez o nome. Jesus aqui pergunta para mostrar a realidade e a complexidade de uma possessão demoníaca.
Não essa bobagem que você vê nessas igrejas televisivas aí. Não esta bobagem que a gente ouve aí nas emissoras de rádio chamadas cristãs, né? O que você deu para o diabo? Ah, eu dei não sei o que, eu dei mais aquilo, então agora você tem que dar para Deus. Não! Jesus pergunta para mostrar que existe um mundo espiritual e que este mundo espiritual está muito além da nossa compreensão. Ali junto com aquele homem, não havia um demônio. Haviam 6.000 demônios. Por causa disso que Jesus pergunta. E ele sabia. Ele não perguntou para ele saber. Ele perguntou para que isso estivesse sendo narrado por Marcos aqui, estivesse sendo narrado por Mateus, por Lucas, estivesse na Bíblia. Por causa disso que ele perguntou. Não foi porque ele não sabia. Ele perguntou para tornar aquilo público. 6.000 demônios agindo naquele... Presta atenção. Eu vou chegar ali um pouco mais. 6.000 demônios agindo naquela região. Não especificamente 6.000 naquele homem. 6.000 atuando naquele homem e em ação naquela região. Porque a resposta de um dos demônios é: Legião é o meu nome. Ele não diz, ó, meu nome é catapora, meu nome é diabetes, meu nome é, sei lá como dizem. Ele diz, olha, Legião é o meu nome. Porque nós somos muitos. E uma legião, né, era uma unidade militar romana, que era composta de 6.000 homens de infantaria. Se ele diz que ali era uma legião, ele está dizendo, olha, existem 6.000 aqui, não especificamente os 6.000 atuando naquele homem naquele momento, mas naquela região. E isso é claro, logo à frente nós já vamos ver isso. Era um grande número de espíritos malignos trabalhando naquela região, naquele homem. E aí, Jesus não se espanta, Jesus não fica surpreso. Não há na Bíblia nenhuma narrativa de que Jesus tenha se espantado. Olha, 6.000, uma legião. Você vê que a Bíblia não narra mais nada. Narra o diabo falando, o diabo no sentido genérico. Não narra Jesus falando mais nada. Porque Jesus tinha uma capacidade intelectual extraordinária. Ele faz a pergunta, a pessoa responde e ele espera a complementação da pessoa. No caso aqui, os demônios. E aqueles demônios que estavam naquele homem,
naquela região, eles dizem para Jesus: olha, quando eu estou falando 6.000, né, eram 6.000 demônios que estavam naquele homem, representando a possessão. Mas esses demônios estavam também atuando naquela localidade, naquele país. Olha como é exatamente isso que eu estou falando. O versículo 10. O demônio, depois que diz: olha, nós somos 6.000 aqui, ele fala assim, ele roga, ele implora para que Jesus não os mandasse para fora do país. Os demônios queriam, na verdade, aquela legião demoníaca queria, na verdade, permanecer naquela região aonde eles estavam exercendo os seus poderes malignos. O que eles queriam é que Jesus os tirasse dali, daquele homem, tirasse aqueles 1, 2, 20, 40, 6.000 que fosse daquele, mas não mandasse eles embora. Liberta esse homem, então, mas deixa a gente por aqui. É isso que eles rogam, é isso que eles pedem. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse embora para fora do país. Aí, Jesus faz uma coisa que a maioria das pessoas não acredita que ele faça. Não que ele não possa fazer, mas as pessoas não acreditam que Jesus venha a fazer isso para alguém. E Jesus faz. Jesus pode fazer qualquer coisa. Para que uma amizade, para que um relacionamento venha a se fortalecer, Jesus permitiu a covardia, a fraqueza, a preguiça, eu não sei, de Marcos, na primeira viagem missionária de Paulo. Para que depois esta amizade fosse tão fortalecida ao ponto de Paulo falar para Timóteo: ó, traga o Marcos junto, porque ele vai ser extremamente importante aqui. Jesus permite, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, você que está me ouvindo, você que vai ver isso ainda, Jesus permite, se ele assim o entender como o melhor, que nós venhamos a ter grandes prejuízos, mas que sejamos ricos na fé. E as pessoas não acreditam que Jesus possa, ou que Jesus faça isso. Jesus, quando aquele demônio, e aqui já se refere à legião agora, não mais a 1, 2 ou 20 ou 50 ou 200 que estavam naquele homem, mas se refere aos 6.000, a legião. Eles dizem: olha, não manda a gente para fora do país, não. Aí Jesus vê que tem ali uma manada de porcos, uma vara de porcos. Os judeus não mexem até hoje com porco, né? É curioso, essa coisa de seguir a lei é um negócio curioso e interessante. E quando a gente tem conhecimento disso, a gente começa a entender a Bíblia de uma forma bem diferente. O judeu não põe a mão no porco.
O porco não pode, o suíno não pode tocar nenhum lugar da terra de um judeu. Certo? Existem lugares em Israel que os porcos são criados por judeus. Só que não são eles que tomam conta da vara, da manada, e os chiqueiros não são no chão, são levantados 1,5 m, 1,80 m do chão. Olha, tentando ludibriar a Deus. Não, eu não tomo conta, quem toma conta é os meus empregados. Não, eles não estão na terra, eles estão 1,80 m acima. As pessoas hoje fazem isso também, não só com relação a porcos, mas com relação às suas vidas. Aqui especificamente, quem cuidava ali não eram judeus, o dono daqueles porcos ou eram judeus que não ligavam para a lei, né, não davam bola para esse tipo de coisa, lá em Deuteronômio 29, né, ou eram estrangeiros que estavam ali, porque os porcos para os judeus, até hoje, para a grande maioria deles, são considerados animais imundos. Então, a legião de demônios, não mais só o demônio que estava naquele homem, ou não só mais os 20, 30, 200, 1000, não sei. Os espíritos, a legião, roga a Jesus dizendo: olha, tira a gente daqui, não manda a gente para fora do país, manda a gente para dentro daqueles porcos lá. E Jesus assim o faz, sem estardalhaço, sem grito, sem pulo. Então os espíritos imundos entraram nos porcos. E era, segundo a Bíblia relata, uma manada, uma vara de 2.000 porcos. E quando esses espíritos imundos entram naqueles porcos, os porcos se agitam. E se precipitam, caem num despinhadeiro para dentro do mar e morrem afogados. 2.000 porcos morrem afogados. Jesus traz para aqueles homens, mulheres, crianças, famílias, um prejuízo incalculável para aquela época. Jesus achou por bem colocar aqueles demônios naqueles porcos, e ele já sabia que aqueles porcos, quando os demônios entrassem, aquela precipitação iria acontecer e os porcos se jogariam no mar, trazendo um prejuízo. Jesus traz prejuízo. Não pensa que quem segue Jesus não tem prejuízo, não. Quando nós vamos esmiuçar a Bíblia, a gente lê sobre isso. E Jesus também, ao lançar aqueles espíritos, aquela legião para dentro daqueles porcos, ele dá uma clara lição da imensidade do mal, que não só aquele homem foi liberto, mas toda aquela região, porque aqueles espíritos estavam
agindo naquela região. E os homens não mudam, nós não mudamos, nós somos os mesmos há 4, 5, 6, 7 mil anos atrás. As mesmas pessoas, não mudamos. Deu prejuízo? Mande embora. Deu prejuízo? Não sigo. Foi o que esse povo fez com Jesus. Oh, esse homem aí libertou, mas olha o que ele fez. Olha que prejuízo. Olha, Jesus, vai embora daqui, vai levar o seu evangelho para o outro lado aí, porque você nos deu grande prejuízo. É isso que acontece. As pessoas seguem Jesus pelo lucro, seja material, seja espiritual, seja emocional. Quando aparece um prejuízo, cortam a relação. Nós não mudamos. Não mudamos. Se o sujeito não pregar lá no púlpito da igreja que quem dá o dízimo recebe 100 vezes mais, ninguém vai dar o dízimo. Por causa disso que ele mente. Se não pregar lá que você dá 20 e recebe 90, ninguém dá nada. Por causa disso que ele mente. Então ele prefere mentir para coagir as pessoas. O homem não é voluntário. Prejuízo? Não. Tem que dar lucro. Jesus deu um grande prejuízo àquele povo. Apenas o rapaz que foi liberto é que saiu proclamando aquilo que Jesus fez por ele. E para quem ele falava, as pessoas se admiravam. Jesus não libertou só aquele homem, ele libertou aquela região toda. E mesmo assim, ainda pediram para Jesus ir embora. E quantas vezes nas nossas vidas nós pedimos para Jesus ir embora. Jesus, vai embora. Sabe por quê? Não está dando lucro nenhum. Não estou conseguindo nada. Não estou prosperando. Minha vida não mudou. Não mudou porque você queria uma mudança material. Você não queria uma mudança espiritual. E Jesus não promete para absolutamente ninguém. Quem falar o contrário disso está mentindo. E pede para mostrar aqui, de Mateus a Apocalipse, que é a parte da Bíblia específica para os gentios. Pede para mostrar aqui, Mateus a Apocalipse, Jesus prometendo bênção material. Jesus não promete. Promete a salvação. E para as pessoas, para a maioria delas, para a maioria das igrejas denominacionais, salvação não é o suficiente. Amado Pai, queridíssimo, poderoso, Senhor da glória, Rei dos reis, a salvação é suficiente, é tudo. A salvação é o máximo que um homem pode ter. E o Senhor nos deu o máximo. O Senhor nos deu a si próprio a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, a não seguirmos o exemplo dos gerasenos, Senhor. Ajuda-nos a aceitarmos a Tua boa, santa, agradável e perfeita vontade.
Continua falando conosco, Senhor, nos livrando de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.